Palácio de Versalhes é uma joia da arquitetura barroca europeia. Com seus cômodos luxuosos e jardins cuidadosamente projetados. Símbolo do poder da monarquia francesa, Versalhes não era apenas o lar dos reis da França e de seus nobres. Era um centro que influenciava fortemente toda a Europa e onde a moda não era uma futilidade, mas uma poderosa ferramenta política. Olá, tudo bem? Se você está caindo meio que de paraquedas por aqui, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e eu estudo como as roupas de outras épocas podem nos ajudar a entender um pouco mais como era a vida e como as pessoas se relacionavam umas com as outras e com o mundo ao seu redor no passado. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena viagem à França do século XVIII, mais especificamente a década de 1780. Então pegue seu brioche ou a sua guilhotina e vem comigo descobrir o que as damas francesas vestiam no Palácio de Versalhes, mas principalmente por que a moda era um assunto tão político e tão complexo nos anos 1700. Se tem uma figura do século XVIII que exerce um fascínio imenso sobre as pessoas, definitivamente essa figura é Maria Antonieta. Nascida princesa do Império Austríaco, Maria Antonieta se casou aos 14 anos e aos 18 foi coroada rainha da França em 1774. Sua vida foi marcada por escândalos políticos e por uma profunda crise econômica na França, que resultaria na Revolução Francesa em 1789. E foi justamente durante esse evento que ela e o marido foram executados na guilhotina. Graças a filmes como o de 2006, ela se tornou quase um sinônimo da moda e até da futilidade da nobreza no século XVIII, e não é para menos. Se nascesse nos dias de hoje, definitivamente Maria Antonieta seria um ícone pop. Mas mesmo a Maria Antonieta real, que é um pouco diferente daquela que a gente vê nos filmes, conhecia muito bem o papel que a moda desempenhava na Europa na sua época. Então não é de se estranhar que um dos maiores escândalos de moda na França e talvez até na Europa no século XVIII tenha sido protagonizado por ela. E não, eu não estou falando sobre o caso do infame colar de diamantes. Na França do século XVIII, os retratos do rei e membros da família real eram cuidadosamente pensados. Eles não eram como uma selfie informal e descontraída do tipo que a gente coloca hoje nas nossas redes sociais. Retratos transmitiam mensagens de poder, fosse pelo seu tamanho ou pela maneira como as pessoas eram retratadas, cercadas de símbolos que reforçavam a sua autoridade, a sua posição de destaque dentro da sociedade e a sua opulência e os eventos importantes da vida dessa pessoa. No caso da França, os retratos da família real eram até mesmo colocados em exibição pública, num grande evento realizado na Academia Real de Pintura e Escultura. Seguindo essa tradição, em 1783, um retrato da rainha Maria Antonieta foi colocado em exposição no salão da academia. Pintado pela sua pintora favorita no período, Elisabeth Vigée Lebrun. O quadro causou um escândalo tão grande que precisou ser tirado às pressas da exposição. O motivo? Ele foi considerado ofensivo e uma afronta ao povo da França. Mas como um retrato desses poderia ofender a honra da monarquia francesa e enfurecer basicamente o país inteiro? O motivo disso estava na roupa da rainha. O vestido do retrato, que viria a ser conhecido até hoje como chemise à la reine, era totalmente diferente dos pesados trajes formais que eram usados pela nobreza. Para começo de conversa, o vestido que a rainha usou no quadro parecia mais uma peça de roupa íntima do que algo que uma rainha usaria em público. Não era um problema que ela usasse uma roupa como essa no seu palácio privado, o Petit Trianon, longe dos olhos do público. O grande problema era que ela fosse retratada com esses trajes em um retrato formal, que em última instância era pensado para representar todo o poder e toda a glória da própria monarquia francesa. E por mais que em 1783 o povo francês já estivesse basicamente muito pistola com a desigualdade social e o luxo excessivo do Palácio de Versalhes, ver a rainha vestida dessa forma não era algo que faria com que as pessoas simpatizassem e pensassem, nossa, como a rainha é humilde. Não, o efeito era exatamente o contrário.
soava basicamente como um grande deboche contra toda a situação da França no momento. Mas no que esse vestido era tão diferente das outras coisas que se usava na época, a ponto de colocar mais um escândalo político na conta de Maria Antonieta? Para conseguir responder essa pergunta, eu preciso fazer uma viagenzinha mais completa com vocês ao século XVIII, para mostrar o que se esperava que uma rainha da França vestisse naquele momento. O traje mais formal de Versalhes era o robe de cour, um estilo criado e instituído pelo próprio Luís XIV, o Rei Sol. Era um vestido amplo e pesado, com cauda, que durante muito tempo havia sido meio que o uniforme oficial da corte francesa. É o que Maria Antonieta aparece usando nesse retrato de 1778. Mas em 1780 ele já era usado só em ocasiões muito formais, como um casamento, uma função oficial da corte ou uma recepção a uma delegação estrangeira. No dia a dia, o estilo de vestido mais aceito e usado era o robe à la française. Esses estilos de traje tinham duas características em comum que são muito importantes aqui. A presença do espartilho, chamado de stays ou le corps na época, em francês, e o material do qual esses vestidos eram feitos. E é aqui que começam os problemas do vestidinho branco de Maria Antonieta. Tanto o robe de cour quanto o robe à la française exigiam que o tronco estivesse contido dentro do espartilho. O espartilho tinha duas funções importantes aqui. Por um lado, ele ajudava a manter uma postura considerada típica da nobreza e garantia que a roupa tivesse um caimento adequado no tronco. Por outro, temos todas as questões simbólicas em torno do corset. Um corpo feminino espartilhado era um corpo contido e disciplinado, duas coisas que eram muito relacionadas à posição da nobreza na sociedade nesse período. As linhas fluídas da chemise à la reine escondiam o formato do corpo e permitiam que o vestido fosse usado sem espartilho. Então, mesmo que a rainha estivesse usando seus stays no retrato, o fato de ele não ser facilmente percebido era considerado muito inadequado. E só cá entre nós, era muito provável que ela tivesse sem espartilho mesmo, porque em várias das suas correspondências, Maria Antonieta deixou claro que não era nem um pouco fã desse negócio. O segundo problema da chemise à la reine era o tecido. Os trajes usados em Versalhes eram sempre feitos de seda e não tinha muita negociação. O material dos trajes era determinado por leis rígidas, chamadas de leis suntuárias. Essas leis eram criadas com o objetivo de evitar que pessoas não nobres se vestissem de maneira muito luxuosa e pudessem ser confundidas com alguém nobre, mas elas também tinham as suas razões econômicas. No caso da França, foi para dar uma mãozinha à indústria local de seda e diminuir o consumo de tecidos importados. Além de ser bem indecente para a época, a chemise à la reine era feita de algodão, que era um tecido importado. E a mensagem que isso transmitia não era uma coisa muito legal, porque passava a ideia de que a própria rainha da França não estava prestigiando a indústria local de seda. Mas tudo que é ruim pode piorar. O algodão usado era inglês. E nós sabemos que a Inglaterra e a França nunca foram exatamente melhores amigas. Percebem aqui o tamanho da treta política que um vestidinho branco, simples e amarrado no corpo podia causar? O quadro não só teve que ser tirado de exposição por causa da reação extremamente negativa das pessoas que visitaram o salão da academia, mas a Elisabeth Vigée-Lebrun teve que ser chamada para refazer o quadro e representar a rainha de uma maneira que fosse mais adequada à posição dela. Mas o estrago que o vestido e o quadro deixaram na figura pública de Maria Antonieta era um negócio que já estava feito e não podia ser apagado, assim como o impacto profundo que esse vestido teve na história da moda. Apesar de polêmica, a chemise à la reine conquistou outras mulheres e logo começaram a pipocar retratos de damas nobres vestindo esse branquinho básico. Nos anos seguintes, a chemise à la reine foi se tornando mais ajustada nas costas e nas mangas. E é aqui que muitos pesquisadores acreditam que ela possa ter sido o ponto de partida das grandes transformações da moda na década de 1790, que resultaram na delicada silhueta regência ou império, que a série Bridgerton trouxe de volta com toda a força. E se você ficou curioso em saber exatamente como é que era montada uma chemise à la reine e por que ela era tão diferente assim dos outros vestidos,
Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque nas próximas semanas nós teremos um tutorial completo de chemise à la reine saindo aqui no canal. Esse vídeo que você acabou de assistir só foi possível graças ao apoio dos modisters oficiais, que são os apoiadores aqui do canal. Modisters, vocês são lindos, vocês são maravilhosos e vocês moram num lugar cativo aqui no coração da Tia Modista. E se você gostou desse conteúdo e está curtindo os vídeos aqui do canal e quer ver mais conteúdo exclusivo em língua portuguesa, considere a possibilidade de se tornar um modister, um apoiador você também. Eu estou deixando o link do nosso Apoia-se aqui embaixo. E olha só, não vai embora ainda não. Dá uma olhadinha nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho e que eu acho que você vai curtir também.